Olá, boa noite, já quase boa noite, né? Não, boa tarde, são quatro. É que nós estamos tão acostumadas a fazer lives à noite que agora eu me confundi. Desculpa, Daisy. Tudo bom? Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde Seja a todos que bem-vindo. estão conosco aqui hoje. É que o dia já foi tão longo para mim, Daisy, que por mim já poderia ser boa noite já. Estou quase nessa também, Dani. Quase nessa. Já trabalhei muito para o dia de hoje. Exatamente, mas boa tarde a todos que estão aqui conosco. Helenir, boa tarde, seja bem-vinda. Hoje, mais uma live que nós vamos conversar sobre as ferramentas do planejamento patrimonial e sucessório, né, Daisy? E a escolhida de hoje foi o testamento, e é nesse caminho que a gente está indo, de esclarecimento, de oportunidades que as famílias possuem para programar o seu patrimônio, para programar o futuro dos filhos, sempre pensando no melhor caminho, né? Tanto na economia tributária como no evitar o litígio entre os filhos. Hoje, então, especialmente, nós vamos falar a respeito um pouco do inventário, do testamento, sempre aliando a eles as possibilidades que a gente tem para o planejamento. Então, Daisy, bem-vinda. Te apresenta, já temos aqui alguns participantes, caso quem não te conheça. Te passo a palavra para iniciar e a gente vai complementando aí o pensamento, né, e a conversa. Ok. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou Deise Engelbrandt, eu sou advogada. Eu e a Daniela somos sócias, né? Estamos aí trabalhando ardorosamente, ferrenhamente, com planejamento sucessório. Eu já há mais de 30 anos trabalho nessa área de sucessões, de família, e o planejamento, então, ele vem como um complemento dessa atividade. Estou vendo aqui a Wander, a Elenir, boa tarde. Realmente ver aqueles que se manifestam no chat, mas se tem mais pessoas aqui conosco, o meu boa tarde, sejam bem-vindos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o inventário, suas dores, como é que se processa, o que, que acontece nesse processo, para então depois a Daniela seguir falando do testamento como uma ferramenta de planejamento sucessório, se ela é a ferramenta mais indicada ou quando ela é indicada, porque, claro, é indicada também, tá? Então, vamos começar com o inventário. Aqueles que estão novos aqui conosco hoje, ainda e não nos ouviram falar, pode ser uma novidade. Para aqueles que já nos acompanham nas redes, sabem já que o testamento, que o inventário, desculpa, é aquele procedimento único e capaz através do nosso ordenamento jurídico, previsto para fazer a transmissão dos bens das pessoas quando vierem a falecer. Então, quando eu tenho um patrimônio e venho a falecer, a única forma dos meus filhos receberem o meu patrimônio é através do processo de inventário, se nada foi feito num caminho contrário, tá? Então, o inventário é um procedimento que todos nós que temos patrimônio ou vamos deixar para os nossos filhos, né? Porque eu vou receber isso dos meus pais e vou deixar para os meus filhos o processo do inventário, tá? Esse processo do inventário, ele pode se processar de duas formas. Ele pode ser judicial e ele pode ser extrajudicial, tá? Então, ele é judicial quando? Ele é judicial quando temos menores envolvidos, quando tem testamento envolvido, muito embora com relação ao testamento já existem decisões favoráveis que se abre o testamento e depois ele pode ser processado perante os cartórios de notas, né? Ele pode, quando tem litígio, quando tem conflito entre os herdeiros, também ele precisa ser processado em juízo, tá? Esse processo, ele é um processo que pode ser muito demorado, e normalmente ele o é quando é judicial, porque ele pega todo o trâmite e todos todo aquela cronologia de processos que tramitam nas varas de sucessões, então ele fica aguardando muito tempo ali,
Isso se ele tiver um trâmite normal. Ele pode ser ainda mais demorado quando houver conflito de interesses entre os herdeiros, o que não é raro acontecer, tá? Muitas vezes os conflitos vêm de problemas emocionais trazidos ao longo de uma vida toda, em razão das pessoas se sentirem preteridas ou outros motivos familiares. Outras vezes vem pela falta de dinheiro de um e de outro, que tranca o inventário e as despesas continuam a acontecer, como é o caso de despesas de condomínio, de impostos. Às vezes um herdeiro tem a condição de pagar, o outro não tem, aí começam as desavenças e o processo se estende, em vez de ele ficar reduzido. Então, tem muitos os motivos que levam ao conflito, e esse conflito, com certeza, atrasa o processo. E sem falar aí nas custas desse processo. O processo de inventário é um processo que realmente é muito caro, ele dilapida o patrimônio da família e muitas vezes 2 gerações não suporta este processo, tá? Então, o que a gente precisa, por tudo o que tem se indicado, é que se tente evitar o procedimento, tente-se evitar o inventário, partindo para o planejamento em vida, tá? Mas quando isso não é possível, temos que passar por ele, tá? E temos o inventário extrajudicial também. Esse inventário extrajudicial é o procedimento que é levado a cartório quando todas as partes são capazes, isso quer dizer, maiores, e não tem nenhum tipo de comorbidade que possa levar à incapacidade intelectual, né, que elas possam manifestar vontade. Ele pode ser feito também quando não há conflito, né? Então, ele é um processo que, ele é um procedimento que é um pouco mais ágil, né? Mas não menos oneroso, tá? E isso a gente também indica que as partes, se puderem, evitem. Claro que não é uma condição, muitas vezes, que fique dependendo da vontade do herdeiro, mas muito mais da vontade do patriarca e da matriarca em mudar o curso dessa história, né? O processo de inventário, aqui no meu escritório, eu faço isso há muito tempo, né? E tenho vivido muitas dores. É um processo que me deixa, é claro, é o meu trabalho, eu optei por fazer isso, né? Então, eu não vou dizer que eu não gosto, que eu não gosto de tratar com as pessoas sobre isso, mas como uma linha de trabalho, mas não que isso não me deixe feliz quando eu vejo o que acontece com as famílias que me trazem a sua solicitação de procedimento quando isso vem junto e acumulado com o conflito, com a discórdia, com a falta de capacidade financeira para levar esse processo à frente, tá? No processo de inventário, as custas que nós temos que enfrentar são custas de impostos, né? O imposto de transmissão causa morte e doação, o ITCMD ou ITCD, conforme o estado, né? Que varia até 8%. No nosso estado, estou falando do Rio Grande do Sul, se tiver alguém de fora, então pode ter o seu estado outras peculiaridades, mas aqui no Rio Grande do Sul ele varia de 0 a 6%, incidente sobre o quinhão que vai caber a cada herdeiro, tá? Então, ele pode ser onerar bastante, né, o pagamento. Também incidem honorários de advogado. Os honorários, eles costumam respeitar a tabela da OAB do seu estado, né? Aqui a nossa tabela, ela varia de 6, quando é aquele procedimento que é extrajudicial e amistoso, né? Até 10% quando ele é um procedimento litigioso, né? Podendo aí ainda serem agregados outros valores, dependendo dos conflitos, dependendo do testamento, dependendo de tudo mais que vem com ele, tá? Fora isso, nós temos as custas judiciais, que aqui no Rio Grande do Sul são 2,5%, quando o inventário se processa, então, no Poder Judiciário, e tem as custas extrajudiciais, né, as custas cartorárias, quando esse procedimento é feito perante o tabelionato de notas, tá? Então, que também varia, tem um teto, mas que não fica
muito a menos do que esses 2,5%, a depender do valor dos bens e do número de bens que estão e que vão ser incluídos nesse procedimento, tá? E fora isso, ainda a gente tem emolumentos, tem taxas com certidões, então esse inventário ele acaba trazendo muito, agregando muito valor quanto ao seu procedimento, tá? Também a gente não pode esquecer aí que temos que ter esse valor para pagar, bem dizer, à vista. Eu acho que aqui, acho não, tenho certeza, que os únicos valores que são negociados e que podem ser parcelados, também não a perder de vista, mas que podem ser parcelados, são os valores relacionados aos honorários do advogado, tá? No mais, tudo sempre é pago à vista, então os herdeiros precisam ter esse valor para despender. E quando não tem, eles acabam tendo que vender esse patrimônio ou parte dele. Isso já parte de ter que pedir uma autorização judicial, parte de ter que fazer uma venda, às vezes, com valores a menor do que o preço do bem. Então, com tudo isso, a gente chama a atenção dos detentores, dos proprietários de imóveis, dos patriarcas, das matriarcas, para que pensem se o seu filho, hoje, teria a condição de puxar esse inventário. Aqueles que estão aqui comigo hoje, se sentirem à vontade, podem dizer aí no chat se os seus filhos teriam essa condição, se eles seriam capazes, financeiramente, de puxar o inventário dos seus bens, partindo daquilo que eu falei aqui e fazendo uma conta de padaria, não precisa ser uma conta na ponta do lápis, se os seus filhos teriam essa condição e se vocês não pensariam em fazer algo, se pudessem, para tirar esse peso da vida deles, né? Então, a gente aqui pensa muito nisso e é por isso que cada vez mais eu, a Daniela e o grupo todo que nos acompanha vem falando e vem batendo nessa tecla que existem alternativas para que se evite que o inventário traga essa carga toda para as famílias, tá? Eu acho que eu vou ficando por aqui, depois a gente pode abrir para perguntas, né? E quero, então, passar para a Daniela, que vai falar um pouco sobre o testamento e como o testamento e quando o testamento pode ser usado como uma ferramenta do planejamento patrimonial sucessório. Oi, Dani. Muita gente entrando, a Maria Laura, Lenir, Luciane, a Wander, todos, muito boa tarde para todo mundo. A Daisy fala do testamento, né? E é importante a gente também conversar, do inventário, conversar sobre o testamento, né? Porque o testamento, o quanto que a gente ouve falar que ele foi usado, que ele é usado, inclusive com a pandemia, esse instrumento, digamos assim, de planejamento, ele foi extremamente utilizado. Porque as pessoas começaram a perder seus familiares, perder seus amigos, e nunca pensaram a respeito disso, de organizar o seu patrimônio. Então, o testamento foi uma maneira, né, de que as pessoas acharam naquele momento de deixar alguma coisa organizada, né? E o que é o testamento? Ele é um documento por meio do qual uma pessoa vai lá e expressa a sua vontade em relação à distribuição dos seus bens. Eu vou mudar aqui um pouquinho a tela, deixa um minutinho, deixa eu achar aqui aonde que eu mudo. Nesse testamento, ela vai dispor a sua vontade, né, em relação à distribuição dos seus bens, o que acontecerá depois da morte. Para registrar esse testamento público, existem algumas variedades, mas eu não vou dar aula aqui de testamento porque não é aula para advogado. Vamos falar daquele testamento que nós vamos lá no cartório de notas, o interessado vai lá no cartório de notas,
ele vai munido dos seus documentos, né, dos seus documentos pessoais, vai marcar um dia, vai marcar uma hora para a lavratura desse documento com o tabelião. Qualquer pessoa pode registrar um testamento, por óbvio, sendo maior de idade, e em plena capacidade e condições de expressar a sua vontade. Isso todo mundo tem que ter por óbvio, né? Ele é escrito, né? O tabelião vai fazer, então, toda a indicação de tudo o que a pessoa deseja, e uma outra pessoa ficará com o poder desse documento, ou até a própria que testou, né? Quando essa pessoa falecer, esse testamento deve ter publicidade e deve ser aberto, e nós vamos chegar lá. Os custos desse testamento, eles variam de estado para estado, e tem uma tabela mínima que é sempre expedida pelo Tribunal de Justiça de cada estado, e também pode variar dependendo da quantidade de bens e a complexidade da vontade do testador, tá? Isso é importante dizer. Não há a obrigatoriedade de contratar o advogado para tanto. Vocês devem até achar engraçado porque eu sou advogada e eu deveria estar dizendo, sim, nos contratem. Não, não é obrigatório. No entanto, se aconselha que se faça essa contratação, porque ainda que seja inventário, testamento, o testamento deverá respeitar a legítima, deverá, os outros 50%, aqueles disponíveis, então, poderão ser destinados a quem quer que seja, mas a legítima sim deverá ser respeitada. E por vezes as pessoas não têm esse conhecimento legal e fazendo de forma errada trará problema no futuro. Então é muito importante alertar isso. Não há a necessidade do advogado, porém a orientação profissional do advogado, né, especialista em sucessões, especialista em direito de família, deve estar presente. Especialmente por essas questões que eu falei para vocês. A pessoa, inclusive no testamento, o testador pode até reconhecer um filho, por exemplo, fora do casamento e incluí-lo na partilha dos bens. Ou seja, o especialista, o advogado, ele tem condições de orientar da melhor forma possível. Depois de que a pessoa falece, que o testador falece, após a morte, obrigatoriamente o testamento ele será levado para o judiciário, quando então será aberta a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento. Aí pode surgir a pergunta que, mas então o testamento eu tenho que ir lá para o fórum pagar custas do fórum? Sim, ele não evita o judiciário, ele irá para o judiciário, o juiz fará a abertura, dará vistas ao Ministério Público, se estiver tudo ok, se não tiver conflito entre aqueles que estão recebendo os bens, os valores que estão ali no testamento, ok. Tempo? Bom, tempo é difícil dizer porque nós estamos tratando do nosso judiciário. E quando a gente fala judiciário, a primeira coisa que o cliente fala, doutora, quanto tempo vai levar a ação? A gente não tem uma bolinha mágica para que possa dizer vai levar 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano. Não é possível fazer essa previsão. No entanto, o nosso judiciário ele é lento. Pode levar meses, pode levar anos. Se estiver tudo ok, havendo litígio, será processado esse litígio, advogados, custas e assim por diante. É um processo que a gente enfrenta normalmente, como qualquer outro, discutindo o que cada um tem direito, se achou preterido, mas eu cuidei do meu pai muito mais tempo que o outro e ganhou um apartamento melhor. Isso acontece no testamento? Claro que acontece. Porque não é aquela vontade do testador, ela é disposta naquele documento, no entanto, não atende à vontade dos herdeiros e pode sim causar. E é aí, né, Daisy, eu vou te chamar aqui para a tela,
que a gente começa a conversar um pouquinho a respeito do planejamento patrimonial e sucessório. O testamento é uma ferramenta importante? É lógico que é, e ela é uma ferramenta. No entanto, ela sozinha deixa a desejar em função da economia tributária, em função de que em algumas famílias ela não evita o litígio. Então, pensar em testamento como planejamento sucessório, eu penso que é muito melhor e mais adequado pensar como um todo, em conjunto com uma holding familiar, por exemplo, que é que a gente trabalha tanto com ela, né? Porque às vezes pode-se incluir numa mesma família mais de um instrumento. Uma doação, um testamento, então, uma holding, por que não? Então, são várias alternativas que nós temos para que o testamento se torne de forma efetiva e não se torne um problema, né, Deise? Se tu tem alguma coisa a acrescentar. Na verdade, o testamento muitas vezes ele vem como um guarda-chuva daqueles bens que não se poderia colocar ou não são indicados a se colocar na holding, por exemplo, né? Por questões que, depois de uma análise, pode-se entender que seriam mais onerosas, né, colocando na holding, porque isso também acontece, né? A gente sempre fala muito na holding, e ela, sim, eu acho que hoje não vejo nada mais adequado, mais econômico, mais protetivo, que evite conflitos do que fazer o planejamento através da holding, mas nem tudo é indicado se colocar lá. Né? Então, para isso se faz a análise, para isso se conhece das famílias, das estruturas das famílias, né? Então, muitas vezes se diz, olha, aqui vamos colocar todo o patrimônio dentro da holding, mas nós temos que pensar, nesse caso, naquele filho que está fora do casamento, e que muitas vezes a gente pensa assim, a família não conhece a existência dele, né? E existe uma preocupação do patriarca que quer manter a sua família unida, não quer trazer aquela notícia, mas também sabe que, por lei, ele não pode deixar desprotegido aquele filho que não nasceu daquele casamento. Nem sempre ele é fruto de traição, não. É fruto de uma relação que antecedeu até ao namoro, né? Então, ele precisa tratar disso. Então, ele pode fazer um testamento, ele pode fazer um seguro, ele pode usar de outras ferramentas para proteger aquele filho e deixar para os seus filhos havidos no casamento aqueles bens que foram adquiridos em conjunto com a sua esposa. Então, o testamento, sim, ele é uma ferramenta muito, se bem utilizada, muito indicada, né? Mas sempre a depender da situação conjunta dos interesses da família, daqueles que dispõem do seu patrimônio. Sem dúvida. Daisy, eu vou comentar aqui que eu não havia falado antes, mas quem está conosco no chat pode fazer perguntas que a gente vai responder ainda aqui ao vivo, tá? Nós não vamos nos alongar, porque já para não tornar o assunto cansativo, mas pode inserir que a gente responde ainda hoje, ainda aqui na live. Daisy, e eu quero comentar uma fala de um professor que a gente acompanha bastante e estuda muito o assunto, que ele diz que o testamento ele não é nem um mocinho nem um vilão, né? E eu acho essa fala assim dele bem adequada, porque de fato a gente não pode dizer que ele é o pior instrumento ou o melhor. Ele é cercado de uma série de fatores, né? Assim como a doação, a holding, inclusive. Então, é um instrumento, né? Ele é um instrumento e deve ser adequado. E nesse exemplo que eu dei de filho, inclusive reconhecer o que tu falou agora, um filho anterior, é por óbvio, quando a gente trata de emoção e quando a gente trata de sentimento, a gente nunca pode esperar
que os demais filhos, que a viúva ou o viúvo aceitem aquilo que a gente pensa. Não é porque está ali no testamento é que eles vão se sentir confortáveis, né? E vão aceitar. E às vezes também a gente trata com muitas famílias com empresas grandes, então o testamento aí, às vezes, a gente tem que ver se realmente ele se enquadra nessa situação para que a gente consiga fazer um planejamento sucessório efetivo. Muitas vezes até quando se está construindo o sistema, né? A gente está construindo, sabes que leva um tempo para fazer ele, né? A gente precisa, às vezes, do tempo para a construção, mas os patriarcas não querem deixar de expressar a sua vontade, não quer que deixem, pelo menos, expressar a sua vontade. Então, se faz através de um testamento que ele vai ser temporário e que, depois de todo o sistema construído, ele pode vir a ser revogado. Então, aqui hoje a gente fala dele não como, exatamente como tu diz, não como um vilão, né? Nem sempre a ferramenta mais indicada, mas que pode dar solução para muitas situações e para muitas considerações familiares, né, que ficam à mercê e muitas vezes, se não o tiver, pode ficar desprotegido. Então, ele, como a gente chama, ele é um guarda-chuva que pode ser aberto de acordo com a situação de cada família, de cada... Com certeza. De cada casal, enquanto patriarca e matriarca, pensando no futuro dos seus filhos. A questão do testamento, dos valores, inicialmente a gente paga aquela taxa cartorária, que não é um absurdo, e isso conforta a família, né? Nossa, como é bem mais fácil ali fazer o pagamento do testamento. No entanto, é importante lembrar que o testamento irá para o judiciário, esse judiciário cobrará as taxas respectivas das custas iniciais e assim por diante. Haverá avaliação da Cefaz, da Secretaria da Fazenda. Então, assim, os tributos serão pagos adiante pelos herdeiros, né? Não significa que fazer o planejamento com o testamento, ele se torna barato, porque é barato ali no cartório e me cobraram só aquela taxa. Existe essa questão. Os filhos continuam com essa obrigação, né, de fazer o pagamento lá na frente, e é um pagamento sem um planejamento econômico, sem um planejamento tributário. O valor virá, ele não vem agora, mas vem depois. Assim como o que a Deise citou quando do inventário. A Eleni está fazendo uma pergunta aqui, Dani. Ela pede um exemplo do bem que não pode entrar na holding. Elenir, tudo que tem valor pode entrar na holding, tá? Mas às vezes pode não ser interessante, até por questões tributárias, tá? Então, se colocaria isso no testamento, poderia se colocar. Vou te dar um exemplo aqui, o que pode acontecer é que o casal tem uma empresa e essa empresa ela tem atividade de risco. Tem aquelas cotas que não vão se misturar, não vão ingressar na holding. E elas vão ter que ser inventariadas se elas não tiverem ali, se dentro daquela empresa não tiver um planejamento sucessório, que muitas vezes não tem. Então, poderia, por N razões que são individuais de cada situação, de cada família, poderia-se fazer um testamento com relação a elas, até dizendo quem dentro daquela empresa que não está abarcada no sistema da holding como um sistema de sucessão patrimonial, seria o gestor, qual é o filho que seria da vontade dos patriarcas, até por capacidade ou por talento, vamos dizer assim, né? Não vamos desqualificar ninguém, mas por talento, ser o gestor daquela empresa, poderia se colocar isso no testamento e ela não estaria na holding. Então, tem N situações e que tudo que pode ser que não pode, tá? Não pode porque naquela situação daquela família não é o mais indicado, tá? Mas pensamos ao contrário, tudo que tem valor pode entrar na holding, tá? Tudo que pode ser transformado e ser atribuído valor pode entrar na holding.
Não sei se eu te respondi, Elenir, pode me dizer aí no chat se Eu complementando, Deise, apenas uma curiosidade, Lenir, é assim, ó, uma situação também, por exemplo, nós mulheres temos uma joia e quanto que a gente não, a avó não nos deu, a mãe passa para a filhada, aí são patrimônios que têm valor pecuniário, como a Deise comentou, sim, existe, né, existiu, mas é um bem que a gente simplesmente transfere, né? Eu não vou colocar um anel de brilhantes, enfim, uma joia, né, preciosa numa holding. É simplesmente o ato de tu passar para tua neta, passar para tua filha, para tua filhada. Isso não necessariamente a gente coloca também na holding, né, Lenir? Então, há alguns exemplos aí que a gente considera e não colocar. Desde nós estamos passando de 30 minutos, tu tem mais algum esclarecimento? De minha parte, eu acho que as considerações a fazer sobre inventário estão feitas. Eu poderia responder alguma questão, se ficou alguma dúvida, né? Mas em termos de considerações, eu acho que tá dito. A Eleni está agradecendo, então a gente agradece mais uma vez todos aqui. Eu sei que muitos aqui nos acompanham, inclusive é isso que eu vou dizer. Se vocês gostaram aqui, dê um like, porque muitas pessoas também pode chegar essas informações aqui. Tanto eu como a Deise, nós estamos muito ativas nas redes sociais, no Instagram. Nos acompanhem, é o nosso @o nosso nome, fica bem fácil de nos achar. E a gente agradece mais uma vez, né, Deise, tanta presença a essa hora da tarde e um assunto super importante e as pessoas, as famílias preocupadas com o seu patrimônio, preocupadas com a sua família e sempre bom estar junto com vocês. Muito boa tarde para vocês, quase boa noite, né? Vamos encerrar como começamos, né? Isso. E muito obrigada por estarem aqui. Realmente endosso o que a Daniela disse, né? Nos acompanhem, nos assistam e cheguem até nós se tiverem as dúvidas. E toda semana a gente vai estar por aqui conversando sobre algum tema que a gente imagina ser do interesse de todos. Tá bom? Obrigada, Deise. Obrigada, pessoal. Até a próxima, então. Até.